Olá, amigos. Após mais de 2 décadas de negociações, o comércio exterior brasileiro alcançou um marco histórico. Em 17 de março último, foi promulgado o decreto legislativo que ratifica o Acordo Provisório de Comércio entre Mercosul e União Europeia. Mas o que muda objetivamente, principalmente para a carne bovina brasileira nos próximos meses ou mesmo semanas? Para nos dimensionar melhor sobre as implicações desse acordo provisório, nosso convidado é Cícero Zanetti de Lima, professor e pesquisador do FGV Agro. Seja bem-vindo, mestre Cícero, é um prazer recebê-lo. Obrigado pelo convite, Variz. É um prazer estar falando com todos vocês. Eu queria que você desse assim uma atualizada para a gente. O que significa acordo provisório nesse momento? Esse acordo entre a União Europeia e o Mercosul é um acordo histórico, né, do ponto de vista comercial, de abertura comercial, de acesso ao mercado europeu dos produtos brasileiros e dos produtos agropecuários com origem do Mercosul. E a gente precisa entender que esse acordo ele caminha em diferentes frontes, né, em diferentes frentes, com diferentes velocidades. Então, o pilar comercial dele, ele já é para começar a funcionar agora, provisoriamente, já em 1º de maio. E por que provisoriamente, né? Por que esse status de provisório? Porque os outros pilares de regulamentação, formalização política, eles ainda estão em trâmite, principalmente no Parlamento Europeu e também alguns trâmites, nos países do Mercosul, como o caso Brasil e Argentina. Então a gente precisa entender que tem processos de ratificação, de confirmação do acordo ao longo dos próximos meses, mas que a parte comercial, ela já pode começar sim a operacionalizar a partir agora de 1º de maio. O que é que já pode e o que não pode? E essa é uma dúvida, né, que a gente tem recebido, né, no Centro de Agronegócio. Então, o que que significa, esse acordo comercial provisório? Significa que as regras de redução de tarifas, de isenção tarifárias, de cotas, de importação, tanto do mercado europeu quanto do mercado do Mercosul, eles já começam a entrar em vigor. Então, você já começa a ter a operacionalização com essas novas regras de comércio. E isso, Ivariz, nos dá um importante pano de fundo para o acordo, que é a segurança jurídica e segurança institucional do acordo, que as regras estão valendo. Então, dentro dessa parte provisória, né, desse contexto provisório, as regras de importação, ou seja, as nossas exportações para a União Europeia, elas já começam a ser comercializadas, os contratos já começam a ser negociados dentro dessas novas regras do acordo. E isso inclui a carne bovina, que sempre foi uma pedra no meio do caminho? Isso inclui a carne bovina, né, tanto a carne in natura quanto a carne industrializada e também os miúdos que possam ser exportados, mas a gente precisa ter claro, Ivariz, que as nossas cotas de comercialização com a União Europeia que foram negociadas, e não é somente o lado brasileiro, é todo o Mercosul, né, os 4 países que integram o Mercosul, a gente precisa frisar que foram, negociadas com muito conservadorismo, tá. Então, para a gente ter uma ideia do que isso representa, né, dentro das cotas, nós temos aí 99.000 toneladas, de exportação para a União Europeia com tarifa reduzida. Então isso significa que até esse volume, nós temos uma tarifa reduzida. Após esse volume, nós temos uma tarifa elevada para entrar no mercado europeu. Quando a gente coloca isso em perspectiva, ano passado, 2025, nós exportamos cerca de 120.000 toneladas de carne bovina para a União Europeia. Então significa que se essa cota for administrada, por exemplo, somente pelo Brasil, hoje nós já exportamos mais do que essa cota. Só para a gente ter uma dimensão, porque muito se falou que a nossa carne ia quebrar o mercado europeu, e isso não é verdade, tá? Então, ele é um comércio livre, administrado via cotas. E essa cota que foi dada para o Mercosul,
ela é muito baixa. E essas 30.000 toneladas que já superou no ano de 2025, foi cobrado sobretaxa? Exatamente, Variz. Essas cotas e essas tarifas de importação, elas já vêm de outras negociações do passado. Então, o comércio de carne bovina entre o Brasil e a União Europeia sempre foi administrado via cotas. Então, quando a gente coloca acima desse volume, ele é sempre, a nossa carne sempre entra no mercado europeu com uma sobretaxa de importação, né, justamente para proteger o mercado europeu, né, do ingresso da proteína animal brasileira. Por exemplo, se tiver um país, da União Europeia que queira de qualquer jeito comprar carne bovina nossa, ele pode? Pode, e isso é um ponto importante e muito positivo do acordo, tá? Embora, como eu mencionei, o acordo ele é um acordo de livre comércio administrado, ele abre, né, o mercado europeu para o brasileiro, para você, por exemplo, desembaraço aduaneiro, regulamentação, exigências fitossanitárias, exigências ambientais, todos esses processos, porque eles estão embaixo do guarda-chuva do mesmo acordo comercial, eles começam a andar mais rápido. Então você consegue acessar esses mercados de uma forma mais rápida, né, e dar celeridade a esse processo de exportação. E quando é que você acha que esse acordo vai começar a impactar aí, por exemplo, as nossas exportações? Essa é uma pergunta, bastante difícil de responder. Então, quando a gente olha o volume de carne, que nós estamos enviando para a União Europeia, ele vem crescendo trimestre a trimestre. Então, quando você compara os dados de 2025 com 2024, e agora nos primeiros meses de 2026 já são maiores do que os meses do ano passado, vis-à-vis, né, janeiro com janeiro, fevereiro com fevereiro. E aí a expectativa é que a gente comece a ter os primeiros resultados do acordo somente aí final de 2026, início de 2027. E por que esse prazo um pouco mais alongado? Porque grande parte do volume de exportação é feito com contratos de médio e longo prazo. Então, os nossos frigoríficos, as nossas empresas de exportação, elas precisam readequar os seus contratos, né, e readequar o volume de abate para a nova demanda que virá da União Europeia. Então, a gente ainda vai demorar alguns meses para começar a sentir no nosso volume de exportação, Evaristo. Você acha que, mesmo nesse cenário internacional de baixa oferta de carne bovina, a União Europeia consegue, resistir, não vai acelerar esse processo? A expectativa é que haja essa aceleração, justamente porque quando você estabelece um acordo comercial como esse entre a União Europeia e o Mercosul, ele é um acordo estratégico, ele é justamente para dar celeridade, né, na entrada do seu produto, né, no mercado internacional. Então, dado todo esse contexto que nós estamos vivendo, né, de baixa oferta, incertezas com relação a guerras, né, diferentes guerras, diferentes, cadeias de fornecimento sendo afetadas, é muito estratégico que ambas as partes, né, não só a União Europeia, mas também o Mercosul, acelere esse canal de comércio para que a gente consiga ter os frutos, o mais rápido possível. Dá para a gente pensar em tempo aí para pensar também num acordo, que não seja mais provisório, um acordo pleno? A gente precisa, né, acelerar essas regulamentações, qualquer outro tipo, por exemplo, a gente precisa estar ligado, né, Evaristo, com relação a exigências ambientais ou novas exigências que possam, vir dentro do acordo, então a gente precisa ter sempre cautela nesse sentido, e também a expectativa, né, aí de um ano e meio para que tudo isso se resolva, mas também a gente precisa, Ivariz, acelerar outros acordos comerciais que estavam em processo de negociação e que foram, adormecidos, com o Canadá, com o próprio Reino Unido, que saiu da União Europeia, com os países dos tigres asiáticos. Então, diversos acordos
eles deram uma adormecida, né, nos últimos anos, e aí, nós temos ano de eleição, então, a gente precisa, acelerar isso para conseguir colocar o nosso produto em diferentes mercados, e não só colocar o produto, mas colocar ele de forma rápida, porque o que o nosso espectador precisa entender é que acessar mercados internacionais não é como vender o nosso produto doméstico, no mercado doméstico. Você precisa, passar por esses acordos longos, negociações, exigências ambientais, fitossanitárias, enfim. Então é um processo um pouco mais complexo. Então, à medida que você tem mais acordos sendo negociados, você consegue escoar a produção para diferentes locais. Inclusive, você está falando de mercados que remuneram melhor o produto, certo? Sim, a gente está falando de mercados, que têm uma renda agregada maior do que a renda brasileira, né, isso é fato, e também mercados emergentes, né, que não têm um padrão de consumo da carne bovina, mas que à medida que a renda cresce, eles estão demandando mais carne bovina, como é o caso, né, do sudeste asiático, da China, né, e de outros países, né, com renda média. Cícero, muito obrigado pelas informações e análises. Obrigado, pessoal. Contem comigo sempre. Obrigado. Eu falei com Cícero Zanetti de Lima, professor e pesquisador do FGV Agro. Esse foi mais um DBO Destaca. E não deixe de conferir outros conteúdos no portal DBO e revista DBO, todos os meses à sua disposição. Siga nossas redes sociais e inscreva-se no DBO Play. Faça parte da comunidade mais bem informada da pecuária brasileira.